Hoje vamos apresentar o trabalho Hierarquia de Classes e Linguagens para a disciplina de Linguagens Formais do primeiro semestre de 2018 do curso de Ciência da Computação na Unijuí. Meu nome é Matias e junto com os meus colegas Diego e Jean, a gente começa a apresentação. Classes e linguagens, também conhecida como hierarquia de Chomsky, divide-se em 4 classes básicas: as linguagens regulares, ou do tipo 3, as livres de contexto, também conhecidas como tipo 2, as sensíveis de contexto, ou tipo 1, e as linguagens enumeráveis recursivamente, ou ainda tipo 0. A classificação dessas gramáticas começa pelo tipo 0, com maior nível de liberdade em suas regras, e aumentam gradativamente as restrições até o tipo 3. Cada nível é um superconjunto do próximo, como será mostrado no diagrama a seguir. Gramáticas irrestritas ou gramáticas de tipo 0. Como o próprio nome já diz, a gramática é restrita, não tem restrição alguma, onde alfa pode ser um terminal ou um não terminal, como pode ser até mesmo igual a beta. Já o beta, ele pode ser um terminal e um não terminal. O reconhecedor dessa gramática é a máquina de Turing. Gramáticas sensíveis ao contexto, ou gramáticas do tipo 1. A gramática sensível ao contexto, ela tem uma restrição. No caso, então, alfa, ele pode ter um terminal ou um não terminal, e beta, um terminal ou um não terminal. Porém, o que acontece é que alfa, ele deve ser menor ou igual a beta. Essa é a restrição da gramática sensível ao contexto. O reconhecedor desta gramática é a máquina de Turing com memória limitada. Gramática livre de contexto, ou gramática do tipo 2. Na gramática livre de contexto, alfa pode ser apenas um não terminal. Já o beta pode ser um terminal e um não terminal. O reconhecedor desta gramática é o autômato com pilha. Gramáticas regulares, ou gramáticas do tipo 3. A gramática de tipo 3, alfa, também segue a mesma regra, onde somente não terminal, e beta, ele pode ser um não terminal e um terminal, ou apenas um terminal. O reconhecedor dessa gramática é o autômato finito. Começando por uma introdução, o estudo das linguagens livres de contexto é de especial interesse, pois elas permitem uma representação simples da sintaxe, tanto para a estruturação formal como computacional. E esses estudos têm mostrado problemas não solucionáveis, e esses problemas determinam se a gramática é ambígua ou não. Sobre a complexidade, existem linguagens que não são livres de contexto, para as quais o poder dos formalismos sensíveis ao contexto é excessivo, o que torna a linguagem inadequada à complexidade computacional. E as linguagens regulares, segundo a hierarquia de Chomsky, são linguagens mais simples, onde é possível desenvolver algoritmos de reconhecimento ou geração de pouca complexidade, grande eficiência e fácil implementação.
E os autômatos finitos determinísticos são dispositivos de computação abstratos que foram alvo de estudos antes mesmo de surgirem os computadores. Dentre esses dispositivos, os mais simples são os autômatos finitos, estes capazes de descrever as linguagens regulares. E esse autômata é um conjunto de estados que possui um controle que desloca entre os estados de acordo com uma entidade externa. Segundo Menezes escreveu em 2000, um autômato finito determinístico, normalmente chamado de FD, é formado por um conjunto de 5 elementos, esses destacados em vermelho no lado esquerdo da apresentação. O primeiro deles é o conjunto finito de estados. O segundo, um conjunto finito de símbolos de entrada, também conhecido como alfabeto. O seguinte é a função de transição que retorna um estado ao receber outro estado e um símbolo como argumentos. O quarto é o estado inicial ao que pertence o conjunto. E o último é o conjunto finito de estados finais e ele é um subconjunto do primeiro conjunto. E o autômato finito determinístico também tem a capacidade de processar palavras de forma que ela possa ser aceita ou não, sendo que para qualquer palavra de entrada sempre existirá uma resposta binária, sendo ela aceita ou não aceita. E para que essa palavra seja aceita, ela deve sempre terminar em um estado final, definido anteriormente, e, do contrário, ela não será aceita. Sobre os autômatos finitos não determinísticos, começo citando Menezes. O não determinismo é uma importante generalização dos modelos de máquinas, sendo de fundamental importância no estudo da teoria da computação e das linguagens formais. Assim, em uma máquina não determinística, várias escolhas para o próximo estado podem existir em qualquer ponto. O não determinístico é uma generalização do determinismo. Logicamente, então, todo autômato finito determinístico é também um autômato finito não determinístico. Autômatos finitos não determinísticos, geralmente chamados de AFND, possuem um grande poder de simplificação. A função deste é parecida com a de um autômato finito determinístico, sendo que o não determinístico também é composto por uma quíntupla, como pode ser vista na definição formal do autômato finito determinístico. Gramática regular é separada em 4 partes. Gramática linear à direita, GLD. Se todas as regras de produção são da forma igual é citado no item A. Gramática linear à esquerda, GLE. Se todas as regras de produção são da forma igual é citado no item B. Gramática linear unitária à direita, GLUD. Se todas as regras de produção são como na GLD e adicionalmente citadas, igual no item C. Gramática linear unitária à esquerda, GLUE. Se todas as regras de produção são como na GLE e adicionalmente igual citado no item D. Autômatos finitos não determinísticos. Por exemplo, a gramática de G a seguir é uma GLD. Observem. Uma gramática regular é qualquer gramática linear. Se L é uma linguagem gerada por uma gramática regular, então L é uma linguagem regular. Referência de Prado, do ano 2008. Expressões regulares. As expressões regulares têm um papel importante em aplicações da ciência e da computação. Em aplicações envolvendo texto, os usuários podem querer fazer buscas por cadeias que satisfaçam certos padrões. Essas expressões regulares provêm um método poderoso para descrever tais padrões. A expressão regular também é uma maneira mais compacta e mais simples de descrever os conjuntos regulares, e ela é usada com a finalidade em construção de compiladores, editores, sistemas operacionais, de protocolo, etc.
uma expressão regular é definida a partir de conjuntos básicos e operações de concatenação e união. Sendo assim, formalmente uma expressão regular, mais conhecida como ER, sobre um alfabeto, é definida como: a primeira expressão é a expressão regular e denota a linguagem vazia. Essa segunda é um símbolo de vazio, e é uma expressão regular e denota a linguagem que contém exclusivamente uma palavra vazia. O X é uma expressão regular e denota a linguagem que contém exclusivamente a palavra constituída pelo símbolo do X. Se o Z e o Y são um AR e denotam as linguagens R e S, então o R é uma expressão regular e corresponde à linguagem denotada e dita em linguagem gerada, por R. Então, ela é representada por LDR, ou gera R. Gramáticas livre de contexto. Gramática livre de contexto é um poderoso método para descrever linguagens. Elas podem descrever certas características que têm uma estrutura recursiva, o que as torna úteis em uma variedade de aplicações. Segundo Prado, com referências de 2008, as regras de uma gramática livre de contexto são da forma em que A pertence a alfa, onde alfa é uma cadeia qualquer de terminais e não terminais. O que caracteriza a gramática livre de contexto é a propriedade que o símbolo não terminal A pode ser substituído pela cadeia do lado direito da regra, onde quer que A ocorra, não importando o contexto, isto é, do resto da cadeia que está sendo derivada. Por essa razão, é possível representar derivações em GLC através de árvores de derivação. Nossas referências bibliográficas se resumem a Paulo Menezes, que escreveu o livro Linguagens Formais e Autômatos, e também no livro de Teoria da Computação e Linguagens Formais, escritos pelo Prado. Essa foi nossa apresentação sobre hierarquia de classes e linguagens. Obrigado pela atenção de todos.